ateu. (446) Tais fenômenos poderiam se adequar às ideias materialistas. Aquele que as estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista nem ateu. 651 Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração. Não. Nunca houve um povo ateu. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ser supremo. (941) Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perturbação. De onde lhes vem esse temor, tendo elas o futuro diante de si? É um erro conservarem esse medo. Mas o que querem? Procura-se convencê-las desde crianças que existe um inferno e um paraíso. E que é mais certo irem para o inferno, porque lhe dizem que, ao agirem de acordo com a natureza, cometem um pecado natural para a alma. Então, quando se tornam adultas, se têm algum discernimento, não podem admitir isso e tornam-se ateus ou materialistas. É assim que se conduzem as pessoas a crer que, além da vida presente, não há mais nada. E as que persistiram em suas crenças de infância temem esse fogo eterno que deve queimá-las sem destruí-las. Entretanto, a morte não inspira nenhum temor ao justo, porque, com a fé, tem a certeza do futuro. A esperança lhe faz esperar uma vida melhor, e a caridade que praticou lhe dá a certeza de que não encontrará no mundo para onde vai nenhum ser do qual deva temer o olhar. Poderão perguntar: Deus não poderia tocá-los pessoalmente, por meio de manifestações claras, diante das quais os mais teimosos ateus se inclinassem? É fora de toda dúvida que poderia, mas então, que mérito eles teriam e, ao demais, de que serviria? Não se vê em todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Se esses se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem a consciência madura para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que desfecha a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que, antes, a causa do mal seja destruída. Daí vem que, sendo um médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, pois sabe que cedo ou tarde os olhos deles se abrirão. Porém, ele quer que isso se dê de ação própria, quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se nos braços e pedir perdão a Deus, iguais filhos pródigos. Ateu, segundo a minha opinião. Que difícil é admitir que possam ter pessoas que a abraçarem esse tipo de pensamento,
de princípio já nasce falido, de várias formas. Mas quero crer que essas pessoas, na verdade, não acreditam que não haja coordenadores, que são os espíritos guiados por Deus. Em toda a vida e todos os universos, basta pensar um pouco e observar a sua volta, nesse pequenino orbe. Vivemos onde temos muitos mundos, que são o animal, que constam de pessoas e bichos. O vegetal, que constituem todas as plantas. O micro ou macrocosmo, que não vemos com os nossos olhos. E ainda temos o espiritual, onde Jesus está. Esses lugares não são coordenados pelo homem. Então somos forçados, pelo bom senso, termos que admitir a existência de coordenadores, pois que tudo e todos estão em perfeita ordem de funcionamento. O que deve chatear as pessoas que são ateus em relação a Deus é não conseguirem ver as suas leis em ação imediatamente e, por causa disso, não crerem. Essa situação lembra um pouco o que os hebreus esperavam do Filho de Deus prometido nas Escrituras, como o grande Salvador de todos eles. E quando veio, não quiseram acreditar, pois ele usava chinelos, pregava a paz, e por muito foi chamado de Cordeiro de Deus. Acredito que os ateus são exatamente porque queriam que Jesus, que foi enviado por Deus, fosse como os reis que eles conheciam. E por isso, não ter acontecido é que são ateus. Pensem comigo. Deus está criando mais universos. E ele é tão grande que nós encontramos extrema dificuldade de identificá-lo com palavras. Mas digo diretamente com a minha fé, que Deus deixou suas leis. Assim, não precisamos de sua presença material para que haja ordem e progresso nos mundos. Assim, dessa forma, a interferência de Deus em nossas vidas se dá através do amor ao próximo, lei natural, que nos obrigam a ajudarmos-nos, ajudando a progredir, apesar de alguns, usando do livre-arbítrio, lei natural, vão em outra direção, com planos nefastos. E acreditem que a esse intento acontece no plano material, alma, e no espiritual, espírito. Ora, basta pensarmos um pouco, mas que as leis são colocadas agindo na natureza e, consequentemente, dentro de cada ser, principalmente em suas emoções. E para finalizar, o pensamento não ateu é pensar que não vemos Deus, mas sim sentimos a sua graça inundando o nosso ser, principalmente quando oramos. E devido a essa ideia, o que existe mesmo é o à toa e não ateu.